Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer à diretoria da ABDF por permitir a substituição do Dr. João Das Rolim, e também ao presidente Bechara e aos demais colegas de mesa, e parabenizar também a ABDF, a todos os organizadores, pelo estrondoso sucesso do evento. A gente percebe o alto nível aqui dos colegas presentes, e as duas salas. Eu, de manhã, circulei pelas duas salas, e bastante, enfim, colegas que atuam efetivamente na área tributária. A importância de um evento como esse para, enfim, evolução das discussões dos temas colocados na programação. Eu vou tratar do tema da nota explicativa 63/2018, pegando, evidentemente, a continuidade da brilhante palestra do professor, doutor Gustavo. O assunto específico da minha palestra será como a Procuradoria-Geral da Fazenda, seja em termos formais, seja em termos materiais, tratou do tema do precedente do STJ, já abordado pelo professor, e quais podem ser as críticas e quais podem ser as consequências decorrentes dessa nota explicativa e o respeito que foi dado ao rito dos recursos repetitivos, conforme o novo Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, eu devo passar aqui. A questão já definida como cerne do painel é a questão do conceito de insumo. É uma questão que vem desde 2003, desde as primeiras edições da medida provisória, que gerou a edição da Lei 10.637, posteriormente da 10.833. O assunto foi bastante debatido em diversos painéis, diversos congressos, e eu já adianto que acho, como um contraponto da palestra anterior, acho que o STJ, de alguma forma, cumpriu, sim, seu papel. Acho que, de alguma forma, houve uma evolução. É claro que todos nós, como operadores de direito, esperávamos maior concretude, maior definição dos itens sujeitos à tomada de crédito, mas eu acho que houve uma evolução e que vai ser útil para a eventual tradução do PIS e COFINS em IVA no futuro. É o que se espera. Demora, evidentemente, no Brasil, a gente sabe, a jurisprudência demora a evoluir, mas eu acho que é positivo e evolui. Portanto, a primeira avaliação é da natureza jurídica desta nota explicativa. Como bem colocado, a Receita Federal já editou um parecer, o parecer COSIT 05/2018, e a nota explicativa está prevista na Lei 10.522 de 2002, alterada pela 12.844, e ela tem uma natureza de ato administrativo explicativo, por assim dizer, e que essencialmente vincula, primeiro está vinculado ao precedente judicial, então não caberia à Procuradoria da Fazenda estender a análise além daquilo que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, qualquer interpretação posterior que se dê, ou qualquer regulamentação posterior que for dada com base nessa nota explicativa, também precisa obedecer ao precedente a qual ela originou. E se torna vinculante para a Receita Federal, para os órgãos administrativos, inclusive ao CARF. A vinculação da Procuradoria-Geral, da Receita Federal e do CARF, pelo precedente, em resumo, determina que a Procuradoria renuncia, né, a contestar ou se compromete a desistir, né, das ações cuja controvérsia seja o conceito de insumo limitado ao que ficou definido no STJ. Vale a pena, diante da característica do nosso evento, só trazer uma luz ao fato de que esse tipo de rito
né, previsto no Código de Processo Civil, ele aproxima um pouco o nosso sistema, o sistema da common law em relação a precedentes, né, com a distinção que é importante de que o precedente não é fonte formal de direito no país, né, no sistema romano-germânico, portanto, não tem a equivalência da lei material e da lei ordinária. No entanto, o próprio Código de Processo Civil, em diversos artigos, podemos citar artigo, se não me engano, 926, 927, expressam a vinculação, né, dos recursos em rito, recursos julgados no rito repetitivo pelo STJ, não só aqueles recursos que ficaram suspensos, né, os recursos que seguiram o rito do repetitivo, que foram suspensos até que o precedente fosse julgado, mas também aos julgamentos futuros. Isso foi objeto de franco debate após a reforma do CPC em diversos congressos e pela doutrina, mas me parece muito claro no Código de Processo Civil essa vinculação, o que, então, se aproxima um pouco dos critérios da common law, o que não acontece, conforme jurisprudência do próprio Supremo e do STJ, com o rito dos recursos extraordinários. No caso do recurso extraordinário, não há previsão expressa de que haja uma vinculação aos órgãos judiciais dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a não ser em ação direta, como todos sabemos, ou em súmula vinculante. Ainda quanto aos aspectos formais, a base legal, né, a base, na verdade, é um regulamento que define como a nota explicativa da Procuradoria deve ser construída, é a portaria conjunta da Procuradoria e da Receita Federal, ou seja, a portaria conjunta logo vincula a Receita Federal, 1/2014, que regulamenta os dispositivos que dão origem a essas notas explicativas, que é a 10522. O que é importante é essa observação que eu coloco na apresentação, que nessa portaria conjunta existe também uma conotação negativa, ou seja, a possibilidade, ainda que o recurso especial tenha seguido o rito do repetitivo, a possibilidade da nota explicativa ter um conteúdo negativo, ou seja, ela dizer que determinadas matérias julgadas no recurso especial não vinculam a administração pública. Então, isso não aconteceu no caso concreto. Então, é um lado, digamos, positivo da nota explicativa, de que não aproveitou, digamos, a oportunidade lhe dada pela própria portaria conjunta de negar a vinculação de determinados conteúdos jurídicos expressos no precedente do STJ. Agora, já entrando um pouco mais na nota técnica, antes mesmo de tecer comentários de alguns parágrafos que nós cotejamos aqui para explicar e debater com os senhores, e também ajudando a fazer um link com o conteúdo aqui no painel, uma questão que foi, a meu ver, bem analisada pelo STJ, foi a questão primeiro, da não cumulatividade dentro do aspecto da legislação do PIS e COFINS, não da não cumulatividade no aspecto constitucional. Está evidenciado no julgamento do STJ, e a nota explicativa deixa isso bastante claro, a natureza dessa não cumulatividade quanto ao aspecto legal, no sentido de que o PIS e COFINS ele adotou como critério da não cumulatividade o critério de base por base. Foi descrito pelo STJ claramente que o fato de que a materialidade do PIS e COFINS se subsumir à receita bruta, isso traz repercussão na sistemática de apuração de créditos. Então, quando se fez a distinção entre o ICMS e o IPI, não foi uma distinção apenas, pedagógica, uma distinção qualquer, foi uma distinção que teve por base a própria materialidade. Portanto, está claro que não há vinculação entre o valor do PIS e COFINS,
cobrado nas etapas anteriores, e o direito de crédito, isso está previsto na lei, e o próprio STJ assim reconhece como uma característica própria da não cumulatividade do PIS e COFINS. O parágrafo 18 repete, portanto, os votos dos ministros sobre a posição intermediária do PIS e COFINS, que não seria nem o custo ou despesas operacionais, como se pretendeu com a aplicação subsidiária do imposto de renda, e nem o conceito restritivo físico de consumo físico no produto, como a Receita Federal pretendia com a regulamentação das instruções normativas. Aqui vale um destaque também, é interessante como o STJ abordou a questão, ele tentou explicar alguns conceitos econômicos que eu acho úteis para a nossa solução do caso. Em termos de imposto de renda, a explicação foi que não deve se equivaler a imposto de renda, sob pena de estar dando uma exoneração ao produtor, ou seja, ao contribuinte, a quem promove as saídas, a quem gera a receita bruta, sob pena de você ter que admitir todos os custos, todas as despesas, para contrapor ao fator de venda, ao fator de prestação de serviço, dando digamos, um waiver, ou um desconto, ou uma dedução ao produtor. Isso seria o conceito de imposto de renda na concepção do STJ. Enquanto que também se afasta do IPI, porque o IPI seria atribuir um desconto, uma consideração de não cumulatividade à cadeia de valor agregado. Certo? Então, ele também afasta, dizendo que o PIS e COFINS não interfere, não busca interferir na cadeia, até usando os termos usados pela ministra Assucete, como evitar a verticalização artificial. Então, não seria a preocupação de se conceder créditos em relação a toda a cadeia, mas sim ao processo produtivo. Esse foi o termo utilizado pelo STJ, mas aqui eu já abro um parênteses que me parece ter espaço para uma crítica, porque o próprio STJ usa também o termo atividade econômica. Está até no resumo do julgamento o conceito de atividade econômica, que não tem semelhança, né? A atividade econômica está mais próxima ao objeto social do que o processo produtivo, né? Que está muito mais próximo à linha de produção de cada contribuinte, né? Adiante, no parágrafo 35, foi determinado como uma evolução da jurisprudência anterior que relevância é mais abrangente que pertinência, talvez uma questão meramente semântica, mas que pode ser abordada, pode ser utilizada. Eu acho louvável que o STJ, e assim, com uma nota explicativa, deu valor à exposição de motivos, fez uma interpretação correta, indicando qual era o conteúdo previsto quando da edição da medida provisória que deu origem à Lei 10.637, portanto, eficiência econômica, evitar a verticalização artificial de empresas, como bem colocado pelo professor. Será até que ponto que vai aceitar realmente a terceirização de mão de obra ou vai se considerar uma verticalização artificial? Essa matéria é importante. Enfim, dando sequência, os parágrafos 47 e 49 da nota explicativa frisam as diferenças entre os conceitos de relevância e essencialidade, que são o cerne da decisão do STJ, e os parágrafos 51 e 53, dizendo basicamente que é possível uma nova regulamentação, é até sugerido que assim seja, que nova regulamentação pela autoridade administrativa seja formulada com base na decisão do STJ, ou seja, a avaliação do que dá crédito efetivamente deveria ser uma função da administração pública, mas que, pelo rito dos recursos repetitivos, a tendência é que o assunto volte para as instâncias inferiores e que novos processos sejam julgados, e por se tratar de matéria de prova, isso não está escrito, mas isso é uma conclusão lógica do próprio sistema, por se tratar de matéria de prova, eu não acredito que o STJ vai ter que dar a palavra final lá na frente se água, se correia, se qualquer item, britadeira, dará ou não crédito de PIS e COFINS. O assunto me parece ser matéria de fato, matéria de prova, e o STJ, sob uma visão positiva desse julgamento, ele acabou determinando os contornos. Eu estou vendo que o tempo está esgotado, vou acelerar um pouquinho, presidente, para a gente terminar. Os parágrafos 54 e 55, dizendo da regulamentação administrativa, que é o que se espera da administração pública,
e os parágrafos 58 e 59, dizendo, como deve ser abordado pelo professor Igor, e já foi abordado pelo colega Gustavo, que o processo que se encontra pendente no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário relativo aos contornos da não cumulatividade, que, na verdade, é um processo que foi manejado por um prestador de serviço, que se viu prejudicado pelo fato de estar na não cumulatividade sem ter direitos a crédito, porque, pela natureza da sua atividade de prestação de serviço, que não ficaria prejudicado o julgamento desse recurso extraordinário, a nota explicativa não ficaria prejudicada pelo julgamento do recurso extraordinário, o que pode ser, talvez, não correto, porque depende do que o Supremo fará. Se ele der uma interpretação mais extensiva, talvez como atividade econômica, pode ser que o julgamento do STJ não seja a decisão final sobre o tema. Passando mais rápido aqui, para obedecer o meu tempo, por favor. Consequências da nota explicativa. Direito de restituição e compensação. Então, daqueles processos em que a Procuradoria-Geral é obrigada a desistir ou a renunciar à contestação, nasce o direito à restituição e compensação, como lógica do sistema. A questão controversa é se todos os incisos do artigo 3º também merecem ser interpretados conforme o STJ. Isso não é discutido na decisão. Nós estamos falando só do inciso de insumo, nós temos o inciso de bens, essa interpretação, e os demais incisos de frete, de combustíveis e etc., energia elétrica. Essa interpretação topográfica, por assim dizer, de que o inciso 1º só diz respeito aos comerciantes, né, a quem revende mercadoria, não está na decisão do STJ. Né? Em nenhum momento é dito que cada inciso deve ser analisado isoladamente. Então, eu acho que cabe essa análise futura em cada processo, aplicar, portanto, a questão de não concorrência, a questão da não cumulatividade pelo processo produtivo, também nos itens 1, 3, 4, etc., da Lei 10.637, do artigo 3º da Lei 10.637. Como o CARF, eu não vou ter tempo, mas está aí na apresentação, já fez em relação, por exemplo, ao próprio frete de mercadorias e outros itens que estariam no inciso 1º, por ser um comerciante, mas que foi dado como crédito de insumo. Então, não é possível dizer que um comerciante não tem insumos. O STJ jamais falou isso. E ainda, ao final, se a interpretação deve ser conjunta ou não isolada do contexto da não cumulatividade, enfim, e da exposição de motivos da lei, que é justamente o que eu estou mencionando. Aqui, para praticamente finalizar, lembrar que o próprio artigo 3º, quando fala dos requisitos gerais de tomada de crédito, usa as expressões despesas e custos. Né? Então, isso também não foi abordado pela STJ. Porque nos conceitos gerais se diz que eu só posso tomar crédito de despesas e custos incorridos no país, por exemplo, e, na hora de interpretar o conceito de insumo, não se adota o conceito de despesas e custos. Os precedentes relevantes do CARF, que eu deixo para os senhores para leitura, são praticamente todos favoráveis, e eu acredito que foram úteis na formação e evolução da postura do STJ, da jurisprudência, e finalizando, diante também da questão da matéria internacional, que é pano de fundo do nosso evento, se estamos caminhando para a instituição de imposto sobre valor agregado, é útil avaliar também como a União Europeia trata o tema dos insumos no imposto de valor agregado. Né? Então, aqueles que se interessam, têm a diretiva da Comunidade Europeia, se não me engano, o artigo 186, diz que só não é passível de tomada de crédito, né, o supply, que não seja vinculado a business ou atividade econômica, né, ao business da companhia. Então, diferentemente do que estamos construindo no Brasil, pelo menos até aqui, estamos vinculando ao processo produtivo, com a dúvida se o STJ realmente quis dizer isso, porque ele menciona a atividade econômica, enquanto que o imposto sobre valor agregado nos países desenvolvidos adota um critério de só não permitir o que é alheio à atividade econômica, que é mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui no ICMS, quanto ao item bens alheios, não ao resto. Então, pedindo desculpa por 5 minutos além do tempo, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.